Pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o canal. Então, o aparelho, as coisas que eu faço, os vídeos, queimou novamente, teve outra chuva, não deu tempo de eu tirar da tomada, queimou. E como eu já tinha gasto dinheiro com o outro, da outra vez, dessa vez eu vou ter que esperar um pouquinho. Então eu vou gravando do jeito que dá. As medições foram feitas no Monte do Templo para o terceiro templo e o altar de ofertas queimadas. Desde a inauguração do altar de ofertas queimadas do terceiro templo em Hanukkah 2018, o terceiro templo está cada vez mais em foco. Tornou-se um assunto de campanha e também faz parte do plano de paz dos Estados Unidos, que permite ao povo judeu construí-lo. Estamos vendo cada vez mais o status da queda do Monte do Templo. Tudo isso leva o rabino-chefe de Israel a pedir ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para permitir o serviço no templo. A restauração do sacrifício diário também está sendo preparada. A autoridade palestina emitiu recentemente um alerta que Israel queria demolir o Domo da Rocha para construir o terceiro templo. Conforme anunciado pelo Temple Institute no Facebook, as medições foram feitas no Monte do Templo na segunda-feira, 13 de janeiro, embora o motivo não tenha sido divulgado por enquanto, causou alvoroço entre os muçulmanos, pois os topógrafos foram escoltados pela polícia israelense, o que significa que se tratou de um assunto muito oficial. Um grande contingente de policiais foi visto no Monte do Templo na manhã de 13 de janeiro. Eles estiveram presentes para garantir a equipe que realizou as medições no Monte do Templo. Durante a obra, a área do entorno da cúpula da pedra com a cúpula da corrente recebeu atenção especial. O primeiro e o segundo templo e o altar das ofertas queimadas ficavam ali. Uma varredura 3D e imagens 3D foram obtidas de toda a área. Esses procedimentos falam para uma medição muito precisa. Por exemplo, se você quisesse apenas determinar quantas pessoas tinham permissão para entrar no Monte do Templo, como parte das restrições da coroa, o Google Maps teria sido completamente suficiente. Isso deveria ter sido determinado há muito tempo. O tipo de medição mais do que sugere que a intenção é de construção. Porque eles pegaram logo aonde que ficaria o templo, eles não pegaram a totalidade, entendeu? Isso também se encaixa com o relatório de Sivanik, um site islâmico que relatou a ocupação invadiu Al-Aqsa, acompanhada por membros das forças de ocupação, através do portão Al-Mughrabi, que controlou suas chaves de Jerusalém desde a ocupação e então começou a escanear e fotografar a obra em todos os seus pátios por diversas equipes distribuídas em diversos pontos de Al-Aqsa. Este relatório antissemita, na verdade, significa que a polícia israelense escalou pacificamente o Monte do Templo, libertado na Guerra dos 6 Dias, com Al-Aqsa, que neste caso complexo Al-Aqsa significa que inclui todo o Monte do Templo. A Sivanik continua. Em uma declaração, o Conselho da Fundação Jordaniano Waqf Monte do Templo afirmou que a polícia israelense havia permitido um grupo não identificado que alegava ser uma equipe de trabalho pertencente a uma empresa estrangeira com o objetivo para conduzir um levantamento tridimensional e imagens 3D do local da abençoada mesquita de Al-Aqsa, e eles tinham uma série de ferramentas avançadas de digitalização e imagem. O Conselho alertou sobre as intenções ocultas da tripulação contra a abençoada mesquita de Al-Aqsa, que foram apanhados por grupos extremistas para dar um título a essa violação, e declarou com toda a audácia e arrogância que esse projeto de engenharia não era outro senão isso, a construção inicial da suposta estrutura está em andamento, explica o site islâmico. Deve ficar claro que está por trás da suposta estrutura. O site está falando que foram a parte do judaísmo
religioso que estava lá. E continua. A Comissão Suprema Islâmica, por sua vez, disse em comunicado que aconteceu uma investigação completa das praças de Al-Aqsa é uma violação de sua santidade e soberania sobre elas, e em um prelúdio para a implementação de planos terríveis, quem deve colocar as mãos em parte de seus quintais. A Comissão Islâmica responsabilizou as autoridades de ocupação por qualquer dano à mesquita de Al-Aqsa. Um site está falando que o Instituto do Templo que mandou medir. Eu não acho que o Instituto do Templo foi mandar medir por questão, por exemplo, do coronavírus. Lógico que não foi. A Comissão Islâmica diz que a mesquita de Al-Aqsa é tudo que a parede envolve. A mesquita na frente, a cúpula da rocha, a sala de oração Marvani, a sala de oração Bet Rahman, a sala de oração Al-Burak, parede, gramados, corredores, terraços, corredores de paredes, portas exteriores e todas as instalações. Eles veem a cúpula da rocha como parte do complexo de Al-Aqsa. Lembrando que o Monte do Templo está sob controle desde a Guerra dos 6 Dias com o rei da Jordânia. Vocês também devem ter visto que a estação de Donald Trump vai fazer, né, uma estação de trem em homenagem ao Donald Trump. A estação Donald Trump tem como objetivo levar os peregrinos direto para o Monte do Templo. É inegável, né, que eles já estão mexendo com a questão do terceiro templo. Os preparativos para o terceiro templo ainda estão em andamento. O Monte do Templo foi medido com muita precisão há poucos dias, quase um ano atrás, soube que Israel estava planejando construir uma estação de trem chamada Donald Trump perto do Monte do Templo. Eles estão planejando fazer uma ferrovia que ligaria até a África também, a Europa, para outras nações virem ao Monte do Templo com mais rapidez. Isso daí também já está sendo feito, para quem não sabe. Outras notícias que eu tenho para vocês. Não sei se vocês estão sabendo, mas a Cabala, nessa semana, se reuniu no Monte das Oliveiras, né, para fazer os seus orações, né? E a questão messiânica, ele tem que ser fortalecido, né? Segundo a Cabala, o Messias precisa receber mais poder, enfim. Então esse mês todo a Cabala vai estar ali no Monte do Templo. Para quem no Monte do Templo, no Monte das Oliveiras. Outra coisa que a gente tem que entender. O próprio Instituto do Templo está falando que eles mediram. Então sim, é para a construção do terceiro templo, porque senão seria só o Estado de Israel, né? A parte política que ia lá ver, falar alguma coisa de coronavírus, ou quem sabe, né, que lá não está seguro, qualquer coisa dessa forma. Mas já que envolveu o Instituto do Templo, não, é terceiro templo, com certeza. Vamos ver outras notícias para vocês. Outra coisa que está sendo falada demais. O presidente da Autoridade Palestina, Mohamed Abbas, assinou um decreto estabelecendo eleições legislativas no dia 22/5 e eleições presidenciais no dia 31/7. Abbas está no cargo há 16 anos e é a primeira vez que isso acontece desde 2006. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Eu sempre fui assim, questão da questão política de Israel, eu sempre fiquei mais pelo lado do Gantz, porque eu achava o Bibi muito bunda mole, assim falar. Bem bundão. Mas olhando as pretensões políticas dele, hoje eu vejo que ele também não é o melhor ali para Israel, infelizmente. Não é. Ele é a favor de assentamentos palestinos, de 2 estados, dividir a terra. Então, assim, se vocês querem a minha opinião, nem Bibi, nem Gantz, nem ninguém. Nesse momento, nenhum dos dois eu sou favorável. Sobre a questão do Tratado de Paz, o Egito disse que está se reunindo com o rei da Jordânia pela questão de fazer um tratado de paz também com o Israel. Também tem a Europa, que está tentando fazer um acordo de paz, mas sem os Estados Unidos.
E vocês vão ver que o cenário mundial começou a mudar. Todo mundo quer fazer paz, trazer paz ali no Oriente Médio. Mesmo que os Estados Unidos não estejam envolvidos, né? Porque o Biden parece que amanhã, se não ocorrer nada, vai tomar posse do governo dos Estados Unidos. Autoridades sírias e israelenses supostamente tiveram uma reunião mediada pela Rússia no mês passado. O jornal internacional árabe Askar Quds informou no domingo que a Rússia sediou uma reunião para autoridades sírias e israelenses na base aérea russa em Remenim, Síria, no mês passado. Nem Damasco nem Jerusalém confirmaram o relatório. Netanyahu diz que Israel pode precisar estender o bloqueio e apela para os Haredim para obedecer. Cidade de Davi, reconhecida como testamento da herança judaico-cristã dos Estados Unidos. A cidade de Davi foi reconhecida como um testamento de herança judaico-cristã da América e princípios fundadores pela Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, pela Comissão dos Estados Unidos para a Preservação do Patrimônio da América no Exterior, em cerimônia especial na segunda-feira. Israel está lançando um passaporte de imunidade Covid. Israel foi elogiado por implantar o que é atualmente a campanha de vacinação contra a Covid-19 mais rápida do mundo. Então é isso, que Deus abençoe vocês, espero conseguir resolver os meus problemas que teve aqui com a chuva, mas eu acho que desse mês é quase impossível, mas o que eu puder fazer eu vou estar fazendo, que Deus abençoe vocês.